Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Eu levei essa mensagem que eu vou resumir um pouco aqui para vocês ouvirem neste domingo. Eu levei na igreja que eu frequento, Igreja Caminhos a Sião. Se vocês quiserem ouvir o culto completo, vocês entram no site da igreja, Igreja Caminhos a Sião, tudo junto, Caminhos a Sião. Mas eu vou aqui condensar um pouco nos nossos 30 minutos. O título da mensagem é Jesus e a sua caminhada por Israel. Então aqui nós vamos ver geograficamente a caminhada de Jesus pelo seu pequeno Israel, a terra onde o Pai o enviou, a terra onde o Pai enviou o Filho, para levar salvação, para levar cura, ressurreição, milagres e principalmente para trazer todos nós de volta à presença do Pai. É através do Filho que nós chegamos ao Pai. Então, eu vou mostrar aqui 2 mapas que eu imprimi para me basear nessa mensagem. Vocês não vão aqui ter essa condição de acompanhar pelo mapa, mas você pode buscar na Bíblia Israel ou Palestina nos tempos de Jesus, porque eu vou mostrar aqui 3 regiões muito importantes nessa caminhada de Jesus: a Judéia, a Samaria e a Galileia. São 3 regiões chaves por onde Jesus caminhou. E em cada região dessa, nós vemos o que Jesus fez, os milagres que ele fez, a atitude dele perante a cúpula sacerdotal da época que vivia na Judéia, como ele se entregou para salvar o seu povo, e hoje ele está também. Esta salvação foi ampliada, não é só para os judeus, é para os judeus, naturalmente falando, e para os gentios, que são aquelas nações que não são judias, que não pertencem a Israel, chama nações gentis. Nós somos gentis, porque nós, naturalmente falando, não nascemos em Israel, mas espiritualmente nós somos judeus, porque nós já aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso Rei. Nós já reconhecemos que temos uma natureza de pecado e só através dele vamos conseguir esta salvação que o Pai sempre está nos presenteando. Então vamos conhecer um pouco sobre a caminhada de Jesus no território de Israel e procurar espelhar a nossa caminhada neste modelo que ele nos apresenta, porque todos nós estamos numa caminhada aqui na Terra, não é verdade? Você tem a sua caminhada, eu tenho a minha caminhada. O importante é que nesta caminhada busquemos sempre a direção do Espírito Santo para ver por onde ele vai nos dirigir. E Jesus tinha a caminhada dele. Ele tinha um propósito do Pai na sua vida. E ele veio a esta terra, ele saiu da sua glória, veio a esta terra para cumprir este propósito. Então, cada um de nós também deve buscar esta revelação de Deus. Qual é o teu propósito, Senhor, para a minha estadia aqui na terra? Porque aqui é uma estadia, passageiro. A vida eterna é diferente. É onde nós vamos permanecer eternamente. Aqui é uma passagem com objetivos, com propósitos. Então você precisa buscar esta revelação do Pai. Qual é o teu propósito, Senhor, para a minha vida? Eu encontrei o meu propósito e eu tenho me esforçado para cumprir este propósito dele na minha vida. Porque nós temos também objetivos naturais, carnais, mas o importante é você buscar esta revelação do propósito dele na sua vida, e ele vai te dirigir e vai te mostrar a maneira que ele quer lhe usar. Então, quando nós lembramos daquela passagem no Getsêmani, num momento de muita angústia que Jesus passou, os momentos mais angustiantes da sua vida, ele sentiu aquele
peso do pecado que ele ia carregar através daquela cruz, e que ele teria que se desligar do Pai, porque o Pai não se relaciona com o pecado. Mas os anjos sempre estavam ali, servindo a Jesus, porque o Pai é misericordioso. Mas ele sabia que aquela comunhão intensa que ele tinha ia ser cortada por causa dos nossos pecados que ele estava levando para serem pregados, cravados na cruz, e abrir um novo caminho para nós enxergarmos e começarmos a caminhar neste novo caminho e sermos obedientes ao propósito do Pai na nossa vida. Então, lá no Getsemane, Jesus pediu ao Pai: Pai, se possível, ele não exigiu, ele pediu, se possível, afasta de mim esse cálice. É muito sofrimento, e o sofrimento maior é eu perder a tua comunhão. Mas ele sabia que ele veio aqui para a terra para cumprir esta missão, e ele não ia deixar o Pai decepcionado. Então ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade na minha vida, porque eu vim para este propósito. Então ele tinha uma consciência muito clara do propósito do Pai na sua vida. E essa consciência nós precisamos ter, esta revelação nós precisamos buscar. E quando tivermos esta revelação, precisamos dizer ao Pai: Pai, que não se faça a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita na minha vida. Então, fazendo um histórico aí da vida de Jesus e geograficamente como ele caminhou pelo território de Israel, nós sabemos que ele nasceu em Belém, mas desde o seu nascimento ele estava jurado de morte pelo rei Herodes. Então, José e Maria receberam a visitação de um anjo e mandaram ele ir para o Egito até que o rei Herodes morresse e deixasse de governar aquela nação, governar a Judeia principalmente. E assim José obedeceu e Maria obedeceu e levaram Jesus ainda menino, talvez ele tenha ficado lá até 2 ou 3 anos. E depois José de novo recebeu a visitação de anjo dizendo: pode voltar, porque Herodes já não vive mais. Mas José, muito precavido, muito prudente, e Maria também, os dois já tinham tido a revelação de quem era aquele menino, era o Messias que tinha chegado, através desta família que foi privilegiada com esse nascimento. Então José, temente ainda de alguma investida sobre Jesus, ou contra Jesus, na Judeia, ele preferiu ir lá para o norte, na Galileia, ó, que fica cá em cima. Você vê que Gaza, vamos ver aqui, Gaza está aqui, ó, no sul. Temos ouvido muito sobre Gaza ultimamente. O Egito está aqui, fronteira com Israel. Gaza está aqui. Aqui a Judeia fica ao sul de Israel. Samaria fica no centro. E a Galileia, onde está Nazaré, fica aqui ao norte. Já lá perto do Líbano, da Síria, onde temos tido muito conflito. Então José se sentiu no seu coração que não deveria ainda voltar para a Judeia. Ele deveria ir para a Galileia, para a cidade de Nazaré, que é uma cidade assim muito desprestigiada. A Judeia tinha mais atenção, porque a cúpula sacerdotal estava lá, né? O Império Romano tinha ali uma presença muito forte. Então ele preferiu ir para um lugar mais desprestigiado. E foi então para Nazaré, onde Jesus viveu a sua infância até começar o seu ministério aqui na terra. Quando Jesus completou, por volta de 30 anos, ele já estava preparado para iniciar o seu ministério ali em Jerusalém, em Israel como um todo. Então ele vai até o Rio Jordão, ele está aqui na Galileia. Galileia está aqui,
Aqui é o Mar da Galileia e aqui é o Rio Jordão, que nasce aqui em cima, no Monte Hermon, passa pelo Mar da Galileia e desce até o Mar Morto, onde ele fica represado. As águas aí ficam represadas. E nós podemos observar que água represada não é bom. E uma observação muito importante, o Mar da Galileia tinha vida, tinha peixes, e ali foi onde foram encontrados, Jesus encontrou muitos dos seus discípulos, que eram pescadores, que tinham essa função para a sua sobrevivência. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o Mar Morto ficava na Judeia, nessa região mais nobre, onde tinha o templo, onde tinha a cúpula sacerdotal, mas era um mar sem vida. A quantidade de sal até hoje é muito acima do normal, então não permite vida. O Mar Morto não tem vida. E o Mar Morto fica aqui, ó, na Judeia, enquanto o Mar da Galileia fica aqui ao norte do território de Israel. E aí sempre houve muitos peixes, aconteceram milagres também, né, que nós conhecemos alguns. Pedro não conseguia pescar, passou a noite toda e não conseguia pegar o peixe, e quando Jesus chegou, mandou ele lançar a rede do outro lado, e ele foi obediente a essa palavra, e ele conseguiu fazer com que as suas redes transbordassem de peixe, porque ele foi obediente à palavra de Jesus. Conosco da mesma forma. Quando somos obedientes à palavra de Jesus, a nossa pescaria também transborda, porque é ele que está no barco. Então Jesus foi levado para Nazaré, e já no início do seu ministério, ele desceu até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando chegou lá, João Batista, sendo um profeta, ele teve a revelação: aquele é o Messias. E todos aqueles outros que estavam ali se batizando no Rio Jordão, que João Batista estava chamando para esse batismo de arrependimento, porque o reino dos céus estava chegando. Aparece Jesus e João Batista fica muito incomodado, porque ele não se sente digno de batizar Jesus. Jesus, o ser perfeito. João Batista, um homem imperfeito. Ele não se sente à vontade. Então ele diz para Jesus: eu não sou digno de te batizar. Mas Jesus diz: mas vamos fazer com que se cumpram as Escrituras. Pode me batizar, porque eu vim para isto. João Batista batiza a Jesus, aponta ele como Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E depois do batismo, Jesus é levado ao deserto, que fica na Pérea, já é aqui ao lado, a Pérea, que é o Mar Morto. A Pérea está aqui. Foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus, não por Satanás, pelo Espírito de Deus, para ele ser provado. E Satanás fez 3 investidas na sua vida, naquele momento, tentando atrair Jesus para o reino deste mundo. Mas ele tinha dentro de si o reino dos céus. E ele tinha uma convicção muito grande do que ele tinha que fazer aqui. Ele queria também nos levar aquele povo e nos levar até os dias de hoje, para sair do reino deste mundo, onde há pecado, onde há glória dos homens, onde há corrupção. Ele sempre quer nos levar ao reino dos céus através deste caminho que foi aberto por ele. Então, os desertos que você está passando, pode ter certeza que se você tiver uma boa atitude nesses desertos, você está tendo uma grande possibilidade
de voltar a este reino dos céus e sair do reino deste mundo, que é corrupto, que é humano, que é a glória dos homens. Você vai sofrer uma transformação muito grande no seu interior e você vai enxergar esta mudança e vai desejar esta mudança. Então, quando Jesus sai desse período de tentação, que foram 40 dias, ele estava aí jejuando durante 40 dias, quando foi tentado, mas aparentemente, mesmo que ele não percebesse, mesmo que nós não percebamos nos nossos desertos a presença do Pai, os anjos estavam ali. Os anjos estavam ali, naquele cenário. E quando terminou este período da tentação, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram, porque ele estava com fome. Ele passou 40 dias jejuando e Satanás ofereceu comida a ele. Mas ele percebeu o espírito de Satanás, qual era. Satanás queria tirar ele do propósito de Deus, mas não conseguiu, porque ele venceu Satanás ali no deserto com a palavra viva, a palavra de Deus que estava na sua boca. Você pode analisar esse texto nas Escrituras e meditar mais sobre ele, quando Jesus é levado ao deserto, como ele reagiu naquele momento. Então João Batista chama atenção quando estava batizando a Jesus no Rio Jordão. Ele declara: este é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. E ele veio com a sua pá para limpar a sua eira, para limpar a terra, que nós sabemos que está cheia de corrupção, de imundície, está caótica. E Jesus está voltando na sua segunda vinda, porque aqui estamos falando da primeira vinda. Ele vai limpar esta terra, acredite nisso. Se você estiver caminhando pelo caminho que foi aberto por Jesus, você vai ser beneficiado e já está sendo beneficiado, porque você está recebendo proteção dele nesta terra que está caótica. Mas quando ela for limpa, quando ele limpar esta terra com a sua eira, o trigo será recolhido. O trigo que são aqueles que estão seguindo a Jesus. Você, eu e todos que receberam pela graça essa misericórdia da salvação. Então nós teremos a nova Jerusalém. Nós teremos uma nova terra, onde não haverá mais corrupção, mais crimes, mais reinos de homens que querem usar o seu poder para se beneficiar. O único rei será o Rei Jesus, e a terra estará limpa do pecado, da corrupção e limpa da influência maligna que hoje nós vemos aqui na terra. Então, quando Jesus percebe que na Judéia ninguém estava aceitando ele, a cúpula sacerdotal, aqueles que estavam dirigindo a vida espiritual do povo, mas sendo pessoas corruptas, farisaicas, Jesus continuou sua caminhada. Não vou ficar aqui não, eu vou continuar para que o propósito do Pai seja cumprido na minha vida. E ele passa por Samaria, que fica entre a Judeia e a Galileia. Vamos ver aqui no mapa. Samaria está aqui, a Judeia está abaixo, a Galileia está acima. Ele passa por Samaria. Os samaritanos não se davam com os judeus, mas Jesus ignorou isso e passou exatamente pelo centro, por Samaria. E ali aconteceu outro evento da mulher samaritana, onde ele se revela a ela, onde ele fala da vida dela, descreve a vida dela, e ela enxerga
é o Messias. Ele falou tudo da minha vida. Ela sai correndo para a cidade, para a vila, para contar a todos que tinha encontrado o Messias. E algo novo surgiu, né, nessa localidade. Depois que Jesus passa pela Samaria, ele já estava aí com alguns discípulos, ele chega a Galileia. E na Galileia ele faz muitos milagres também. E ele estabelece a sua base ministerial em Cafarnaum. Vamos ver aqui de novo o mapa. A Galileia está aqui. E aqui está o mar da Galileia. E ao redor da Galileia, nós temos várias cidades onde Jesus operou milagres. Estou colocando aqui mais perto para vocês enxergarem, mas é bom que vocês peguem o mapa, ou no Google, ou na sua Bíblia. Ao redor do mar da Galileia, nós temos a cidade de Cafarnaum, de Corazim, de Tiberíades, de Betsaida, de Caná da Galileia, de Naim, Caná da Galileia, onde ele operou um milagre transformando a água em vinho. Naim, onde ele ressuscitou a filha de uma viúva. No cortejo do funeral, ele já estava dentro ali do caixão, já morto o menino. Eles já estavam no cortejo do funeral. E Jesus surge e maravilhosamente ele ressuscita ali o filho daquela viúva de Naim. Imagine quantos milagres Jesus fez e o povo não se convencia. O povo não acreditava que ele era o Messias enviado pelo Pai. Com certeza você está vivendo muitos milagres na sua vida, porque eu estou vivendo. Minha casa está vivendo muitos milagres. Mas às vezes nós até vivendo muitos milagres, nós não conseguimos enxergar, nossa visão está turva, nossa visão fica contaminada pela mídia. Assista menos televisão, leia mais a Bíblia, e você vai ver como a sua visão muda. Então, com certeza, você está vivendo milagres como estas cidades da Galileia viveram. Mas Jesus diz que eles não se arrependeram. Muitos deles não receberam o espírito de arrependimento. E ele faz um alerta muito preocupante, porque ele diz que se em Sidom, Tiro e Sidom, que eram cidades mais acima, mais fora do território de Israel, tivessem experimentado tantos milagres, eles já teriam se convertido. Mas aquele povo não, mesmo com tantas evidências que era o Messias que tinha chegado, eles não conseguiam aceitar, enxergar, ver Jesus como Messias enviado. E muitos não se arrependeram. E Jesus disse que se em Sodoma, que foi uma cidade muito pecaminosa, que foi destruída lá nos tempos de Ló, de Abraão, pelo pecado que chegou ao ápice nessa cidade. Ele diz que se Sodoma tivesse recebido esta visitação, com certeza esta cidade, este povo estaria em melhores condições espirituais do que aqueles que estavam ali na Galileia, sendo participantes de tantos milagres, mas que não tinham um coração convertido. Então, que na hora do juízo, o rigor será muito maior para todos aqueles que vivenciaram esta visitação do Messias, do que para aquela outra cidade, ou aquelas outras cidades, que não tiveram esta oportunidade. O juízo vai ser diferente, porque o nosso Deus, ele é justo. E ele julga corretamente. Então, um outro ponto que nós podemos destacar aqui é a misericórdia de Jesus, a compaixão, porque ele veio, na sua primeira vinda,
para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para o seu povo, os judeus. Mas os judeus não aceitaram ele, não enxergavam. Então, ele começou a procurar também os gentios, aquelas outras nações que não pertenciam ao território de Israel. Ele, então, atravessa o mar da Galileia, atravessa o mar e chega a Gadara. Gadara está aqui. Este território aqui não é mais território de Israel, mas Jesus foi lá e expulsou uma legião de demônios de um homem que morava nos sepulcros, que nem se vestia. E quando Jesus chegou a essa localidade, os demônios que estavam neste homem tremeram, porque os demônios temem a Jesus, e se prostraram diante de Jesus. E disse que Jesus libertasse aquele homem dessa legião de demônios e lançasse numa manada de porcos que estavam passando. Porque eles temem, os demônios temem a Cristo. E se você tem Cristo na sua vida, no seu coração, se você for crescendo em estatura espiritual, nas suas dificuldades, nos desafios deste mundo e até no próprio deserto que o Espírito Santo lhe levar, você será vitorioso. Porque a vitória vem do Cristo que está em nós, no nosso ser, já habitando com uma estatura espiritual, que até os demônios temem. E tem uma passagem lá no livro de Atos, que numa situação semelhante a essa, o demônio diz para um determinado homem: olha, eu conheço a Jesus. Eles temem a Jesus. Eu conheço a Jesus. Eu também sei quem é Paulo. O apóstolo Paulo já estava ali com a estatura espiritual que eles temiam ao apóstolo Paulo. Mas você, quem é? Quem é você? Porque aquele homem não tinha uma estatura espiritual suficiente para intimidar e fazer com que os demônios fugissem dali. Então veja a importância que nós temos de, mesmo já sendo salvos, mesmo já crendo em Jesus, mesmo já termos conseguido receber a graça para entrar na eternidade de Deus, veja a importância que é nós crescermos na nossa caminhada espiritual, procurando estudar mais a palavra, procurando ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, procurando ter a revelação do propósito de Deus para a nossa vida e receber a graça para sermos obedientes a este propósito. Então, se você está passando por um momento de cargas muito pesadas, se lembre que Jesus levou o fardo mais pesado na cruz. Ele foi levando aquela cruz pesada, todo ensanguentado, chicoteado, denegrido na sua imagem, cuspido pelos romanos. E ele foi firme, determinado a chegar até o Calvário e cumprir o propósito do Pai na sua vida. E quando ele chegou no Calvário e foi pregado ali, simbolicamente, os nossos pecados foram cravados ali na cruz. Depois ele experimentou a ressurreição, que era uma promessa do Pai também. E nós temos essa promessa também. Se nós a cada dia formos nos purificando, nos santificando, nós depois, no tempo de Deus, nós também iremos experimentar a ressurreição. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Contemple a cruz.
nos seus momentos difíceis de angústia, de desespero, de fardo que está sobre você. Contemple a cruz e se lembre de toda a caminhada de Jesus. Tudo que ele fez para nos livrar do inferno. E hoje nós temos um caminho aberto para seguirmos com a força dele, com a graça de Deus e com o seu poder, e nós seremos vencedores. Essa mensagem eu quero deixar para você refletir, e se você quiser ouvir esta pregação no culto da igreja Caminhos a Sião, entre no site e ouça a mensagem completa. Muito obrigada e até o próximo domingo, onde nós nos encontraremos.